coisas. No quarto dia de sua criação, tendo em mente um propósito, Deus criou o quê? O sol, a lua e as estrelas. Isso vamos encontrar lá em Gênesis. Vamos aproveitar e abrir a nossa Bíblia. Oportunidade de abrir a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Gênesis, capítulo 1, versículo 14, diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E para que mais? Para que sejam eles para sinais, para as estações, para dias e noites. Um jovem recém-formado em medicina foi colega de um dos meus primos. Eles se formaram lá em Belém, no Pará, na Faculdade Estadual do Pará. Esse jovem sofreu um gravíssimo acidente de avião. Todo acidente de avião é grave, né? Sempre tem mortos. Era um avião bimotor que caiu sobre a selva amazônica brasileira. Nós sabemos que a selva amazônica ela se estende para além do Brasil, para outros países da América do Sul. Mas a selva amazônica brasileira é considerada a maior selva do mundo. Nós sabemos disso. Todos os jornais ficaram agitados, cobriram aquele fato catastrófico. Jornais impressos, radiofônicos, televisivos. As buscas duraram vários dias, até que, por fim, finalizaram oficialmente, e as pessoas, mesmo com o coração triste, em luto, voltaram às suas rotinas normais. Naquele avião estavam duas pessoas. O piloto, óbvio, e esse jovem médico. Até que, acreditem, irmãos, depois de alguns meses, eu não sei precisar quantos meses, chegou uma notícia maravilhosa. Aquele jovem médico não havia morrido, estava vivo. Conseguiu sobreviver ao acidente. Pensou? E os jornais voltaram àquela agitação para cobrirem essa notícia agora maravilhosa, alegre, alvissareira. Todos queriam saber como aquele jovem conseguira sobreviver a um acidente tão drástico, tão sério. Como acabamos de ver lá em Gênesis 1, versículo 14, não foi sem motivo que Deus, o nosso maravilhoso Deus, criou o sol, a lua e as estrelas. E ilustrando essa história, nós vamos entender que Deus tinha um propósito também, dentre outros, de sinalizar os nossos caminhos aqui, para seguirmos rotas corretas. Quando o avião caiu na selva, a primeira coisa que aquele jovem médico pôde observar é que a selva é quase totalmente escura, mesmo durante o dia. E ele olhou para cima e viu que as árvores eram muito altas, árvores milenares, densas, grossas, inúmeras.
Então ele entendeu a razão por que a selva era tão escura. E ele começou a palpar aqui e ali para poder saber sobre o terreno onde haviam caído, até que encostou a mão no piloto e percebeu que ele estava vivo. Sentiu-se alegre, mas preocupado também. O que fazer agora? O que fazer para salvar a sua própria vida e ajudar o seu colega a sobreviver também? Nesse momento, o jovem médico orou, pediu orientação a Deus, colocou o piloto nos ombros e seguiu o caminho afora, sem rumo. Mas ele sabia que ele precisava encontrar uma fonte de água. Um riacho, um rio, alguma coisa assim, porque naturalmente o ser humano, ele sempre, quando tem água, a gente pode encontrar seres humanos por ali. Uma tribo de índios, uma aldeia de nativos. Esse era o pensamento correto do jovem médico. Mas como chegar até essa fonte de água? Que caminho tomar? Eles estavam perdidos. Não tinham nenhuma bússola, nenhum guia que pudesse ajudá-los nesse sentido. Um dia, todos nós sabemos que o povo de Deus, como estudamos na lição, estamos estudando essa lição. O povo de Deus lá no Êxodo esteve perdido andando pelo deserto durante quantos anos? 40 anos. Andando em círculos. Sendo que poderiam ter chegado à terra prometida em uma semana. Porque o caminho geográfico entre o Egito e Canaã é razoavelmente pequeno. Mas aquele povo do Êxodo, o povo, os hebreus, preferiram não confiar em Deus. Eles estavam distantes de Deus. Foram escravos durante 430 anos e foram se distanciando de Deus. E escolheram estar longe de Deus ali no deserto também. Não permitiram que Deus tirasse de seus olhos as escamas que o cegavam. Porque o eixo da rota certa para aquele povo estava bem à sua frente, naquela nuvem que os guiava durante o dia e naquela chama que os aquecia à noite. Jesus, os irmãos sabem, era Jesus quem estava na nuvem e na chama. A questão é, queridos, onde estão fitos agora os nossos olhos? Que caminhos nós temos que enxergar no nosso dia a dia, no nosso viver nesse mundo? Se aquele jovem médico não descobrisse, não entendesse que teria obrigatoriamente de encontrar o eixo da rota, com certeza teria ele, o piloto, morrido ali mesmo. O piloto morreu algum tempo depois, mas morreu sendo cuidado pelo jovem médico, cuja vida, força e energia Deus preservou. Quantas vezes nos perdemos nas rotas da vida, sendo que acima de nossa cabeça, estampada para todo o universo, nas estrelas, partem todas as possibilidades para entrarmos definitivamente no caminho que nos leva
encontrar a estrela da manhã. O jovem médico, continuando a história, depois de caminhar demais em círculos, lembrou o que eu acabei de dizer aqui. Lembrou que se olhasse para cima, ele poderia identificar os 4 pontos cardeais da Terra: norte, sul, leste e oeste. Aí ele saberia exatamente onde estava. Eu acho que esse médico, esse jovem, na sua adolescência, foi um excelente desbravador, né, Natanael? Eu fui desbravadora. E uma das nossas obrigações é estudar os elementos da natureza. Olha que importante. Aquele jovem parou, raciocinou e pensou: eu preciso achar uma clareira, por pequena que seja. Eu tenho que sair dessa escuridão. Tem que achar uma clareira. Achou a clareira, sentou-se ali e esperou a noite cair. Muitas vezes, irmãos, é na escuridão da noite de nossas vicissitudes, de nossas dores, de nossos problemas, que encontramos a solução. Anoiteceu e o jovem médico olhou para o céu, observou o firmamento e conseguiu identificar a estrela polar. A estrela polar, a estrela do norte. Essa estrela, nós sabemos que faz parte da constelação da Ursa Menor. E ela nos orienta para encontrarmos o norte da Terra. Agora ele queria encontrar o sul. Continuou observando, olhando para o hemisfério sul, ele conseguiu identificar a constelação Cruzeiro do Sul, que é a estrela que nos ajuda a identificarmos o sul da Terra. Pronto. Né? Tudo resolvido. Agora é só trilhar o caminho, na certeza que lá no final desse caminho correto, dessa rota certa, ele haveria de encontrar com a graça, com o poder de Deus, alguém que o ajudasse. E isso aconteceu. Foi por isso que ele sobreviveu. A história é simples, mas ilustra para onde nós devemos olhar enquanto vivemos nessa terra caótica. Devemos tirar os nossos olhos do chão e olhar para onde? Para as estrelas, para o céu. Ali encontraremos Jesus, a estrela da manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitar, tá? Abrirmos a espada que Deus nos deixou em Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 a 16. Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 a 16. Aqui, irmãos, o apóstolo João transcreve as palavras de Jesus Cristo, que reverberam no coração de todo aquele que estuda a sua palavra. E por estudar a sua palavra, todo aquele que se propõe a entender o propósito de Deus, sabe que estamos vivendo os últimos dias da história do mundo. Essas palavras reverberam para o coração de todo aquele que é convicto
será a estrela da manhã, Jesus Cristo. Vamos ler Apocalipse 22, a partir do verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É Jesus falando. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quer dizer, Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego, todos sabem disso. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. E Jesus continua dizendo: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quer dizer, eu sou tudo. Jesus é tudo. E ele continua dizendo no versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, para que lhes assista o direito da vida eterna, e entrem na cidade pelas portas. E aqui Jesus foi duro. No versículo 15 ele diz assim: fora das portas ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E Jesus termina dizendo, de uma forma categórica, firme, ainda no versículo 16: eu sou a raiz, quer dizer, eu sou aquele que segura, em quem você pode realmente confiar. Eu sou a geração de Davi, quer dizer, eu entendo as suas dores, porque eu sou também humano. E eu sou a brilhante estrela da manhã. Quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para terminar a reflexão de hoje, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um escrito maravilhoso, de um autor que eu admiro demais, pastor, doutor Marcos de Benedicto, que diz o seguinte: se você for para a floresta ou para o deserto, é melhor levar uma bússola ou um GPS. E se estiver andando pelas florestas e desertos da vida, é melhor ter um ponto de referência existencial. Fixando os olhos em Deus, você não caminhará em círculos, nem ficará perdido. Se você não quiser ficar dando voltas ao redor de si mesmo, olhe para o céu. E eu acrescento, porque lá no céu você vai encontrar a rota certa, a estrela da manhã, Jesus. Acorde, o seu olhar está longe de Jesus. Agora nós vamos ouvir uma música, uma mensagem especial do Natanael Costa. Ele veio só para nos ajudar a conectarmos melhor com Deus. Nesse momento nós vamos pensar em Jesus. E vamos colocar o nosso coração nas mãos de Jesus, para que daqui a pouco tempo, Reinaldo, Jesus coloque, através de suas mãos, a coroa da glória eterna em nossa cabeça. Quando tem um chamado
Senhor,